Graça e paz a todos. Amados, estamos aqui mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para os nossos corações, para auxiliar alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. E esse tema desse trimestre que nós estamos abordando é as obras da carne e o fruto do Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu acredito plenamente, sem sombra de dúvidas, que o fruto do Espírito, ele pode mudar a história do seu casamento. Ele pode mudar a relação entre pais e filhos. O fruto do Espírito Santo, ele pode mudar a história do seu casamento, da sua família, até mesmo a história da sua igreja, do seu ministério. Porque o fruto do Espírito, ele diz respeito ao caráter de Cristo. Ele diz respeito também ao caráter de Cristo nas nossas vidas e traz um efeito direto nas relações sociais. Aquelas relações que muitas vezes é marcada por desencontros, desentendimentos, aborrecimento, pessoas de gênio difícil, temperamentos difíceis, natureza também difícil. O Espírito Santo de Deus, quando nós damos lugar, ele entra e gera mudança na vida das pessoas. Então vamos à lição de número 2 desse trimestre, cujo tema é o propósito do fruto do Espírito. Qual é o propósito do fruto do Espírito? Qual é a razão de Deus ter estabelecido nas Escrituras Sagradas esse tema, o fruto do Espírito? E é sobre isso que nós queremos falar no estudo para domingo próximo. Você vai estar assistindo este vídeo e esta lição diz respeito ao dia 8 de janeiro, quando estivemos reunidos nas nossas igrejas. E eu gostaria logo de cara que nós fôssemos direto para a introdução. Eu destaquei o seguinte na minha introdução: fomos chamados por Deus para produzirmos bons frutos. Jesus, com seu sangue, nos assegurou que isto fosse possível. Meu amado irmão, tanto eu quanto você, fomos chamados por Deus para darmos frutos e bons frutos, e que esses frutos permaneçam. Jesus na cruz do Calvário, ele nos assegurou esse direito, ou que nós pudéssemos ter o direito e a capacidade de produzirmos bons frutos. E o fruto do Espírito é um desses frutos. Vamos lá então no nosso primeiro subtópico da nossa lição. Ele diz o seguinte: a vida controlada pelo Espírito. Nesse primeiro subtópico nós temos aqui o seguinte título: o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Muito se fala sobre o Espírito Santo, mas afinal de contas, o que é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus? Eu destaquei o seguinte: é ir além da superficialidade religiosa, é estabelecer uma estreita relação com o Espírito Santo, o qual irá controlar nossas emoções, desejos, vontades e pensamentos. Meu amado irmão, andar na direção do Espírito, como já foi dito aqui, você já observou aí no texto que nós colocamos na tela, é você ir muito além da religiosidade, é você ir muito além, talvez, dentro do segmento religioso que você está inserido. Muitos dos nossos irmãos, eles habituaram a ser pessoas religiosas, estão inseridas dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma fé, dentro de uma crença, com as suas práticas e com os seus costumes. Andar na direção do Espírito é muito mais do que ter uma carteirinha de membro de uma instituição. É você estabelecer um vínculo de relacionamento íntimo, é você se relacionar com o Espírito Santo. E isto, meu amado, ele vai muito além de doutrinas, de costumes, das práticas pertencentes a um grupo religioso ou alguma comunidade. Ser dirigido pelo Espírito Santo é estar tão sensível à voz do Espírito Santo que você consegue sentir ele controlando as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade e o seu desejo. Daí
teremos decisões acertadas. Daí, o convívio, o relacionamento com as pessoas será mais fácil, porque nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Seremos dominados pelo Espírito Santo, porque andamos na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos então, meu amado, para o segundo subtópico dentro desse primeiro tópico, um viver santo. É o nosso segundo subtópico, um viver santo. Eu destaquei o seguinte: a maturidade espiritual é proporcional ao nível de relacionamento estabelecido com o Espírito Santo. Meu amado, nós não conseguimos ser santos de nós mesmos. Nós podemos desejar coisas boas, queremos fazer aquilo que é reto, mas a capacidade mesmo de ter uma vida santa, de ter uma vida consagrada, isto vem de Deus. Porque a Bíblia fala que aos olhos de Deus, as nossas obras de justiça são como trapos de imundície, porque nós não somos perfeitos, mas nós dependemos do Espírito Santo para Ele nos conduzir para uma vida mais santa, uma vida mais consagrada, uma vida mais dedicada ao Senhor. Minha irmã, você pode ter uma vida diferente. Jovem, você pode ter uma vida diferente. Viva na total dependência do Espírito Santo. Aquilo que você não conseguiu ser, aquilo que você não conseguiu fazer até aqui, o Espírito Santo há de fazer por você. E nós venceremos, você vencerá, se nós vivermos uma vida santa na total dependência do Espírito Santo de Deus. Meu amado, vamos agora então para um texto bíblico relacionado a este segundo subtópico, um viver santo. Eu destaquei o texto que encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu irmão, esse é o modelo apresentado por Deus nas Escrituras. A estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Esse é o modelo que Deus tem para mim e para você, um modelo de caráter, um modelo de conduta, um modelo de santidade, um modelo daquilo que Deus deseja que eu e você sejamos, meu irmão. O meu pastor, ele pode ser um homem de Deus, mas ele não é o referencial, o modelo que Deus tem para mim. Eu posso seguir os exemplos do meu pastor, mas o exemplo, o referencial, a medida da estatura perfeita para mim e para você, para o seu pastor, para o meu pastor, é Cristo, meu querido. Nós não podemos idolatrar homens, colocar homens no lugar de Deus. O meu pastor ele pode ser homem de Deus, o seu pastor pode ser um homem de Deus, mas eu não posso colocá-lo no lugar aonde ele não pode ficar. E muitos estão aí idolatrando homens, como se eles fossem quase divinos e estivessem acima do bem e do mal, como se nunca errassem. Então, meu querido, Cristo, ele é o modelo para nós. O modelo que diz respeito a caráter. O caráter de Cristo era o caráter perfeito. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo implantado nas nossas vidas. Eu fiz também nesse segundo subtópico uma breve reflexão e eu quero compartilhar com você. Um viver santo não se restringe à observância de práticas e costumes socialmente aceitos por uma comunidade religiosa. Vida santa é relacionar-se com Deus de forma pessoal e real. Essa leitura ela está em concordância com a nossa outra fala que fizemos anteriormente, falando que vida santa, meu querido, é muito mais do que você observar os costumes da sua igreja, as doutrinas da sua igreja. Algumas denominações têm costumes e doutrinas diferentes das nossas. E o que é o viver santo? É observar as doutrinas da minha igreja. Uma coisa é doutrina bíblica, outra coisa é costume. A doutrina, ela permanece a mesma desde Cristo até os nossos dias. Mas os costumes, esses mudam, de geração a geração, de cultura para cultura. E nós podemos correr o risco de estar observando os costumes da nossa denominação e não ter a vida santa. Vida santa é muito mais do que isso. É você se envolver com Deus. É você ter fome de Deus.
é você ter sede de Deus. O seu contato com Deus não é somente quando você vai à casa do Senhor dia de domingo. O seu contato com Deus não é somente quando você vai na escola dominical. O seu contato com Deus, ele vai muito além do seu contato na escola bíblica dominical. Você tem fome de Deus, você tem sede de Deus, você deseja se relacionar com Ele de uma forma íntima, de uma forma pessoal e de uma forma real. Vamos então, meu amado irmão, para o terceiro subtópico da nossa lição. Já estamos chegando ao final desse nosso primeiro vídeo, que é destacado apenas o primeiro tópico da nossa lição. Nós faremos um segundo vídeo com o segundo subtópico e posteriormente um terceiro vídeo com o terceiro subtópico. Cada vídeo deve dar aproximadamente de 15 a 20 minutos de duração. Vamos lá. Subtópico 3, a verdadeira comunhão. Eu destaquei o seguinte dentro desse tema: o religioso aprendeu a desenvolver ou simular relacionamentos com a comunidade religiosa na qual está inserido. O verdadeiro discípulo é aquele motivado pela fome e sede de conhecer a Deus, daí a razão do seu viver santo. Glórias a Deus. Meu amado, você já observou que todo esse primeiro tópico, ele tem uma coisa em destaque. Nós queremos deixar bem claro para você que há uma diferença muito grande em você pertencer a uma comunidade religiosa, você pertencer a uma igreja, a uma denominação, você se relacionar com as pessoas desta igreja, ou então você simular, porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm mais comunhão com Deus. Há muitas pessoas que têm carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, de pastor e quem sabe posição até mais elevada e não tem comunhão com Deus. Então, meu querido, esse tema, a verdadeira comunhão com Deus, ela é muito mais do que a comunhão com a igreja, do que com o corpo de Cristo. Eu posso talvez participar da Santa Ceia e estar em falta com Deus. Eu posso talvez ser membro da igreja, ter trabalhos, cargos e funções na igreja e ainda assim eu não estar em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas a verdadeira comunhão é você se relacionar com o Senhor, é você se envolver com o Senhor. E quando nós nos envolvemos com o Senhor, até o nosso casamento é diferente. Até o relacionamento com os nossos filhos também é diferente. Até o relacionamento que nós temos com os colegas de trabalho, com as pessoas na faculdade, também é diferente. Meu amado, precisamos do fruto do Espírito Santo para os nossos dias, para as nossas relações sociais. Encerramos aqui então o nosso primeiro vídeo e deixamos aqui para você marcar o segundo vídeo e o terceiro vídeo. Meu irmão, ore por nós, compartilhe este vídeo, compartilhe esta ideia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento e eu te aguardo para o próximo vídeo. Não vá embora, assista o segundo, porque Deus vai falar ao seu coração. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.